Oi, bem-vindo à nossa última aula do nosso curso de Direito Tributário. Meus parabéns se você chegou até aqui, pulando alguma aula ou não importa, o importante é que você chegou. Espero que você tenha compreendido as outras aulas, que você tenha gostado e que agora a gente possa terminar o curso tão bem quanto a gente começou. Eu deixei para o final a parte de cobrança tributária, porque realmente é a parte que finaliza a matéria, né? É a questão de execução fiscal, se você quiser colocar o termo jurídico mais certinho nessa situação, execução fiscal é o meio de cobrança dos tributos aí que a Fazenda Pública faz. Eu deixei por último porque é a última coisa que pode acontecer com você, né? O tributo vai ser lançado compulsoriamente, se você não pagar, você vai ser vítima ainda. Vítima é um termo ruim, né? Mas você vai ser alvo de uma cobrança tributária. Se você tiver algum tipo de familiaridade com direito, processo civil, alguma coisa nesse sentido, você sabe que as formas de cobrança, elas incluem coisas como, por exemplo, a penhora de bens, né? Então, por exemplo, foi dada a sentença em seu desfavor, falando que realmente você está devendo, que o tributo foi lançado, que está tudo certinho, não tem o que fazer, é preciso pagar o tributo. Bom, nesse caso, a Fazenda vai executar você, vai te dar um prazo para você pagar. Se você não pagar nesse prazo estabelecido, ela vai executar você, e isso não faz nenhum tipo de apologia à morte, nem nada nesse sentido, é a execução da pessoa, do devedor, quer dizer simplesmente que eles vão procurando no seu patrimônio bens, né? Preferencialmente ali dinheiro, né? Algum dinheiro que você tem em conta, até herança mesmo, se você tiver ali no procedimento, né, na fila da herança para receber alguma quantia, a Fazenda Pública pode ficar esperando sair a herança para você poder, né, pagar, então eles vão ficar em cima de você. Ele pode tentar se habilitar na herança enquanto seu credor, tem essas questões aí. E se você tiver algum bem, por exemplo, um carro, alguma coisa, ele pode pegar o seu carro, força, né? Claro, não é como se você fosse liberar isso, mas ele pode pegar esse seu carro e vender ele compulsoriamente para que você pague a dívida. Então, por exemplo, você está devendo 30 mil de IPTU e você comprou um carro que vale 50 mil. Ele penhora o carro, te devolve o valor que sobrou, né? E na hora que ele for vender vai sobrar, e ele te devolve o valor que sobrou e pega os 30 mil e paga o IPTU. Todas essas possibilidades, elas existem, tá? E é importante falar também que quando a gente está falando de uma matéria processual, entre aspas, a gente teria que saber princípios de processo civil, a gente tem que ter em mente também princípios constitucionais do processo, a gente tem que ter em mente todos os tipos de procedimento, né, de peças processuais que podem ter. A gente tem que lembrar que existe o duplo grau de jurisdição. Isso quer dizer que você tem direito não só ao acesso ao judiciário, porque você quis processar a Fazenda Pública ou porque você está sendo processado, não importa. Você tem essa possibilidade de acessar o judiciário e de, né, cobrar, questionar ou de responder, se defender, mas que você também tem direito, tem acesso ao duplo grau de jurisdição. Isso quer dizer que você tem direito não só de entrar na justiça com o juiz comum, mas também de impor recursos, né? Então você tem que pensar em tudo isso. Então não é só a petição aí que você vai fazer da cobrança tributária ou a contestação à cobrança tributária, não são só essas peças. Você tem, por exemplo, agravos, outros tipos de recursos que não vão ser contemplados aqui exatamente porque a intenção não é fazer um curso de processo aí na área tributária, tá? É realmente só para falar um pouquinho, situar vocês um pouquinho nessa situação de como que é a cobrança tributária, na prática, né? A gente já viu aquela questão de inscrição na dívida ativa, né? Então, se você estiver devendo, é claro, ninguém chega batendo na sua porta para te cobrar. Primeiro é enviado para você a carta de cobrança, é igual o banco, te liga, manda e-mail para você tentar regularizar a situação, coisas nesse sentido, mas, né, passado o tempo aí da cobrança, então, passou uma semana, um mês e você continua devendo, vão te inscrever na dívida ativa, que é um cadastro de devedores, um cadastro, entre aspas, de devedores da Fazenda Pública por qualquer tipo de imposto ou taxa ou contribuição de melhoria, qualquer, né, tipo tributário que seja, tá? Você vai ser inscrito lá na dívida ativa e, uma vez inscrito na dívida ativa, a Fazenda Pública tem até 5 anos para te processar. Ah, e quem é que vai me processar? Bom, depende de quem é a competência do tributo, tá? Se o tributo é municipal, então é a Fazenda Pública do seu município. Se é estadual, é a
Fazenda Pública do Estado, do Rio de Janeiro, de São Paulo, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Cobrança tributária. O procedimento de cobrança tributária no Brasil segue um processo específico que se inicia quando o contribuinte não paga o tributo devido. Por que é importante a gente falar que ele segue um processo específico? Porque a gente está falando de uma matéria processual. Se você for processado penalmente, civilmente, administrativamente, ou enfim, qualquer outra coisa, você tem uma regra para ser seguida, você tem um prazo para apresentar sua resposta àquela acusação, né? Então, estão te acusando de não ter pagado o IPVA do seu carro. Você tem o direito de chegar ali e contestar. Não, eu paguei. Levar os comprovantes, todas as questões. É igual imposto de renda. Vamos supor que você teve algum erro na declaração do seu imposto de renda. Nenhum erro de má fé, não, tá? Você realmente só teve algum tipo de erro na declaração do seu imposto de renda. E a gente já viu que o imposto de renda é um imposto que é pago por meio de declaração. Então, você declara quanto você está devendo e a Fazenda Pública só vai depois analisar se você fez aí a declaração de forma correta ou não, se tem algum recibo que você colocou lá para abater que está irregular, que é de outro ano, enfim, alguma coisa que não se encaixa. E se você tiver alguma irregularidade, se você não declarar imposto de renda, se você não corrigir as irregularidades, coisas nesse sentido, a gente já viu que o lançamento de declaração vai se transformar em lançamento de ofício. Isso quer dizer que a própria Fazenda Pública vai pegar e ela vai, de ofício, te mandar quanto você deveria pagar ali de imposto de renda. Mas vamos supor que ela lança de ofício para você o imposto de renda, te acusando de má fé, de ter tentado sonegar, de ter tentado, né, passar ali a perna na Fazenda Pública de alguma forma, sendo que você só cometeu um erro mesmo honesto, porque você não sabia, na primeira vez que você estava declarando imposto de renda, algo nesse sentido. Bom, você pode contestar o lançamento do tributo, tá? E quando eu digo você, nunca é você mesmo. Você sempre tem que estar acompanhado de um advogado, tá? A única justiça em que você pode chegar sozinho para você contar o que aconteceu, narrar, peticionar, né? Fazer o pedido para o juiz começar o processo é na justiça trabalhista. É só você entrar pela porta do Ministério do Trabalho, é só você, sei lá, procurar um sindicato para te auxiliar, que você vai lá na Justiça do Trabalho e lá dentro você tem a possibilidade de só narrar verbalmente o que aconteceu, a situação, e a partir dali alguém que trabalha no Ministério do Trabalho vai reduzir aquela sua fala, aquele seu texto a termo, vai fundamentar, né, claro, e aí se inicia o processo. De resto, você precisa da representação de um advogado, até porque você está trabalhando com Fazenda Pública, e aí tem as questões de prescrição, eu já falei, 5 anos, mas tem prazos, né, prazo para contestar, e existem critérios específicos que você precisa atender quando você está dentro do âmbito judicial, né? Tem esse processo específico para garantir igualdade e uniformidade para todo mundo. Mas não é só isso, não é só que você não vai saber quanto é o prazo, porque se você quiser saber o prazo, você joga no Google que ele vai te falar. Mas a questão é, por exemplo, se você acha que você foi vítima de alguma cobrança indevida, se você foi vítima de alguma atuação indevida da Fazenda Pública, seja ela da União, do Estado ou do município, você precisa fundamentar isso. E aí, querendo ou não, você vai precisar do conhecimento legislativo. Porque não adianta você ficar em termos gerais falando, me cobrou e eu não estou devendo. Não é só isso, você tem que fundamentar, você vai ter que explicar, fazer uma firula lá na petição, né? O que é o IPTU, quando foi lançado, informações específicas. Quando que foi lançado, por que foi convertido o lançamento de ofício, de declaração para ofício, como no exemplo que eu estava dando, né? Por que isso não pode? Às vezes você foi inscrito em dívida ativa, e na sua inscrição em dívida ativa, como a gente já viu antes, tem alguns critérios, né, que tem que obedecer. Senão, aquela inscrição é nula, não serve. A única coisa que vai acontecer é que eles vão fazer de novo, né? Mas vamos supor que a sua inscrição em dívida ativa nem está dentro do padrão específico necessário. Então, o seu advogado ele já pode começar por ali, te comprando mais tempo para você entender a situação, poder explicar, preparar a sua defesa, tá? Coisas nesse sentido. Mas, em tese, você só seria, né, processado pela Fazenda Pública pelo não pagamento de um tributo devido, né? Mas, às vezes, pode acontecer no lançamento ser indevido também. Como eu falei, eu fiz a venda do meu carro para um terceiro. Mas eles lançaram a cobrança do IPVA, que é de ofício,
no meu nome. É um lançamento indevido. Então eu estou como uma pessoa devedora de PVA, sendo que eu não sou. Então você tem que ir lá, tem que falar, tem que reclamar. E tudo isso vai precisar da assistência do advogado para você fundamentar essa situação, para que ele possa lá te representar, se comunicar com a autoridade judicial, para que tudo seja mais simples, né? Infelizmente, nem todos os ambientes jurídicos são acessíveis, como a Justiça do Trabalho, que preza aí pela simplicidade e tudo mais, né? Bom, o nome dessa cobrança tributária, então, como eu já falei, é a execução fiscal. É através da execução fiscal que a Fazenda Pública, né, vai buscar recuperar os valores, recuperar entre aspas, né, os valores que você não pagou. E aí pode ser de qualquer coisa, tá? Não é só impostos. É claro que é muito fácil você estar devendo um imposto, porque às vezes você nem sabe que você tinha que pagar ele, né? Então, toda aquela questão que a gente já trabalhou de contribuinte de direito, contribuinte de fato, toda aquela questão de tributação de direito sobre o consumo que a gente falou. Então, às vezes você nem sabe que você estava pagando. Mas geralmente é mais fácil você estar devendo um imposto porque tem muito mais imposto do que outras categorias tributárias, né? Então, assim, mas se você estiver devendo uma taxa, vai te cobrar do mesmo jeito, ele pode te cobrar, não importa, tá? Então, sempre você tem que estar munido de um advogado para você enfrentar a execução fiscal, poder fazer a sua defesa, ou então você mesmo ser a pessoa que abriu um processo contra a Fazenda Pública por uma cobrança indevida, um lançamento indevido, alguma coisa nesse sentido, tá? Não precisa ser uma coisa muito formal, um exemplo assim muito fora da realidade. É só você pensar, por exemplo, o banco lançar no seu nome uma fatura de uma compra que você nunca fez. Não, tá aqui que você comprou, sei lá, um pacote de fralda na loja americana, foi R$100, tá aqui descontando seu cartão, e você não reconhece aquela compra. E aí você liga pro banco, tenta resolver, você tem que entrar na justiça pra voltar o dinheiro pro seu cartão, porque você simplesmente não fez aquela compra e descontou. Ou então você vai descobrir que seu cartão foi clonado, tem outra pessoa usando. Então, assim, às vezes o buraco é sempre mais fundo do que a gente imagina. Mas sempre existe essa possibilidade de ser imputada a você também uma cobrança que você não reconhece como legítima e você tem o direito de ir lá. Então, não existe só a execução fiscal, você só pode entrar no procedimento judicial tributário para ser réu, para você ser a pessoa que está devendo. Não, é uma via de mão dupla, tá? Ninguém é negado o acesso à justiça. Pode ser assim, pode ter te cobrando R$1 a mais de uma taxa, não importa, você tem o direito de ir lá e cobrar. A contribuição de melhoria, como a gente viu, ela é um tributo muito mais completo na legislação, porque ela já determina que no momento do lançamento da contribuição de melhoria, quer dizer, antes de você lançar o tributo, inclusive, antes de você começar a obra e tudo mais, você tem que lançar aquele memorando, né, aquele documentozinho, para que a pessoa ela tenha noção do quanto que ela vai pagar, por que ela vai pagar, quem vai pagar, né, qual é a área que vai pagar, onde que ela pode reclamar. Então eles já deixam ali todas as informações necessárias para que ela possa entrar em contato com a autoridade, né, capaz ali de atender ela. De resto, meio que você tem que ir lá procurar um advogado para ele ver em qual área você vai, tá? E aqui a gente está trabalhando mais essa questão da cobrança mesmo, você na perspectiva do réu, mas não é só essa que existe não, tá? A gente tem algumas fases, como a gente falou. A primeira delas é a constituição do crédito tributário, tá? A constituição do crédito tributário, ela ocorre administrativamente. E a gente já viu isso. Como é que se constitui o crédito tributário? Como é que se constitui aquela cobrança tributária, aquele valor que você tem que pagar? Pelo lançamento. Então, o tributo não é devido enquanto ele não for lançado. O lançamento pode ser de ofício, declaração, homologação, a gente já viu tudo isso. Então, o crédito tributário só existe a partir do momento que ele é lançado. Se ele não é lançado, é porque não existiu o fato gerador. Se não existiu o fato gerador, é porque você não praticou nenhuma conduta que gere cobrança tributária. Se você não praticou nenhuma conduta que gere cobrança tributária, não tem o que te cobrar. Simples assim. Então, tem que ter o lançamento tributário. E aí já é uma fase que você pode ter um problema. Por exemplo, ele está te imputando o lançamento de um tributo que não existe, não ocorreu, não tem. Ou igual a gente estava falando aquelas hipóteses, né, de exceção no imposto de exportação. Do IPI, desculpa. Eu produzo produtos industrializados, né? A maior parte dos produtos passa por algum processo de industrialização. Mas eu produzo leite. E aí eu quero mandar o leite lá para os Estados Unidos. O leite foi feito para os Estados Unidos.
a gente viu que quando o produto ele é industrializado com fins de exportação ele já foi feito, aquele lote já foi feito para ele ir para o exterior, não incide sobre ele o IPI. Aí vamos supor que né, a fazenda fez a cobrança ou te colocou como devedor do IPI naquela situação, né, em que o produto foi para fora. Você vai contestar falando que não, nesse caso ali incide a exceção que contém, né, que está contida na lei. Mas enfim. Primeiro, para a gente chegar nesse processo de cobrança, tem que existir o fatiamento do tributo, ele tem que ser lançado. E para você saber que você está devendo, você tem que ser devidamente notificado, né? E aí você vai ser notificado, por exemplo, nos casos de IPTU, vai chegar um carnezinho na sua casa. A gente já viu que essa comunicação do IPTU, inclusive, está numa súmula, né? Então já é um entendimento da jurisprudência brasileira de que existe essa necessidade de você receber o carnezinho na sua residência. Então, é só uma forma de você ser notificado. É igual chegar o boleto do banco na sua casa. Hoje em dia não chega isso, né? Mas, vamos supor, fecha a fatura do cartão dia 20. Então, dia 20, fecha a fatura do cartão, e aí, no fechamento da fatura, você já sabe o que você está devendo, você pode ver lá de forma discriminada o que você está devendo, como, quando, o que você comprou. Então, você tem todas essas questões. O IPTU vai chegar com a vizinha na sua casa, o que você vai pagar, como você vai pagar, coisas nesse sentido. A partir do lançamento da notificação, se você não faz o pagamento, você vai ser inscrito em dívida ativa. Só. Essa inscrição em dívida ativa, ela precisa seguir aqueles critérios que a gente falou, como data, nome, hora, sua qualificação, né? Quem você é, o que aconteceu, o que você está devendo. Se tiver faltando alguma coisa, qualquer detalhe, pode estar faltando assim, é a hora, não importa. Se tiver faltando alguns requisitos que a gente já ensinou, aquela inscrição é nula e você pode contestar ela. Não importa muito pelo que eu falei, eles só vão fazer de novo, a cobrança continua existindo, só o procedimento administrativo ali, essa questão burocrática que está errada, né? Eles só vão arrumar, e é isso. Mas você tem essa questão da sua inscrição na dívida ativa, né? Então, lançou o tributo, foi notificado, deu o prazo de pagamento, não pagou, vai para a dívida ativa. E aí a Fazenda Pública tem 5 anos para te processar e te cobrar. Se nesses 5 anos ela não te processou, não foi atrás de você e não te cobrou, é porque ela não quis. Então, prescreve, ela não pode mais te cobrar aquela dívida amor, tá? Constituído o crédito e você estando em dívida ativa, a Fazenda, dentro desses 5 anos, ela tem que entrar com a ação de execução fiscal. E aí ela também segue alguns parâmetros. Eu trouxe tudo bem mastigado, que a intenção não é, de novo, dar uma aula de processo, tá? É só dar um parâmetro geral da situação. Existem várias outras peças que você pode ter em direito tributário, tá? Mas estou falando aqui da perspectiva do ponto de vista da cobrança da Fazenda Pública que ela pode fazer com você, tá? Agora, você pode reclamar de várias formas com relação a ela e tem vários outros nomes de peça que você pode utilizar, tá? Bom, mas então, ocorreu o lançamento, você foi notificado, você foi inscrito em dívida ativa, e aí começa a correr o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública entrar contra você com a ação chamada de execução fiscal. Essa ação tem que ser distribuída para o juiz competente, né? E aí depende de quem é a pessoa competente para cobrar, então pode ser a Justiça Estadual, Municipal, pode ser da União, alguma coisa nesse sentido. Geralmente é um problema, assim, regional, é uma coisa assim, um tributo municipal, alguma coisa que você ficou devendo, deixou passar, algo nesse sentido. Você, depois do processo ter sido iniciado, né, vai ser jogado lá no judiciário, a cobrança, e é claro, a Fazenda Pública também tem que se explicar, tá? Da mesma forma que você, ela também, não é só chegar lá e falar que você tá devendo, não, ela tem que fundamentar. Tá devendo, o IPTU foi lançado no dia tal, o contribuinte foi devidamente notificado, ela tem que colocar todos aqueles pontos lá, tem que colocar a data da sua inscrição na dívida ativa, todas essas questões, senão ela não pode te cobrar. Senão a peça, né, a execução fiscal é uma peça jurídica, ela tá inapta, não tem como você receber enquanto juiz uma peça que não tem o nome das partes, o fundamento, os fatos, então você precisa disso tudo. No momento que a ação é distribuída, então o juiz competente recebe a ação, você vai ser citado para pagar o valor em 5 dias ou garantir o juízo. O que isso quer dizer? Você é citado, e aí você pode apresentar a sua contestação, mas você vai ter, né, você tem um prazo aí mesmo contestando para pagar em 5 dias o valor que está sendo devido ou
oferecer um bem em garantia, isso que é garantir o juízo. Você vai dar, por exemplo, o seu carro como bem de garantia. Então, assim, você não vai pagar nos 5 dias. Você quer contestar, você quer embargar a execução, você sabe que tem uma nulidade ali e você quer levar essa discussão judicial para frente. Mas você quer evitar uma medida judicial extrema, como uma penhora. Então você mesmo escolhe o bem que você vai dar em garantia. É tipo dar uma caução para quando você vai entrar para morar em algum lugar, coisa nesse sentido. Dar um fiador para quando você for comprar um apartamento, um imóvel, alguma coisa, né? Dar uma garantia para a pessoa de que ela não vai ficar ali a ver navios porque você simplesmente resolveu sumir e não pagou mais, né? Se você não conseguir, infelizmente, provar o seu corpo, provar que realmente não houve lançamento, essas coisas, o juiz ele vai, né, proceder com a execução fiscal, ficando com o bem que você deu em garantia. Ou então, se você não efetuou o pagamento, não ofereceu garantia, ele vai procurar alguma coisa sua. E aí ele pode penhorar bens, né, seus, então bens físicos, como um imóvel, um carro, uma fazenda, uma herança, um valor em herança que você tenha para receber. Ele pode fazer isso por meio do Bacenjut, que é o meio de você bloquear bens no banco mesmo. Então, assim, não é que vão te deixar morrer de fome. Ele não pode penhorar, por exemplo, todo o seu salário. Mas ele pode penhorar, por exemplo, uma parte do seu salário. Se você é uma empresa, ele pode penhorar uma parte dos lucros. Não é para te levar à falência também. Mas ele pode penhorar uma parte desses seus lucros para você poder ir pagando aquela dívida de forma arbitrária e, né, parcelada. A gente já viu também que existe a possibilidade de fazer acordo, né, de fazer parcelamento fiscal, se você não der sorte aí de cair uma anistia, né, na sua mão, alguma coisa nesse sentido. Existe a possibilidade de parcelamento do pagamento, claro. Às vezes você está devendo 30 mil de IPTU. Nunca que ninguém na face da terra espera que você pague 30 mil de IPTU de uma vez só, principalmente se você é um cidadão comum que chegou a ponto de dever o IPTU. Então, assim, eles sempre oferecem uma possibilidade de você pagar aquilo de forma parcelada, igual no cartão de crédito, carnê Casas Bahia, essas coisas. Então existe essa possibilidade, mas distribuir a ação, você tendo sido citado, não tendo pago nem oferecido garantia de juízo, seus bens vão ser penhorados, tá? Então, por meio de bloqueio judicial de contas bancárias, ou vai atingir aí seus bens. E aí é o que eu falei. O seu bem ele vai ser vendido em leilão judicial, ele pega seu bem, vende, e aí o valor ele paga a dívida. Ah, mas e se sobrar alguma coisa? Se sobrar alguma coisa, ele te devolve. Ah, sobrou R$100, não tem problema, ele te devolve. Senão é enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública, né? Ela tá ficando com um dinheiro ali que não é dela. Claro, como eu falei, existe a possibilidade de você se defender quando você é citado no processo. Você não é citado para ir lá de cabeça baixa, só pagar e falar desculpa. Você é citado para você poder ir lá se defender, né? Então você pode apresentar embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Se você estiver falando de um processo assim, em que você iniciou, você é o autor da ação, né? Você que provocou o judiciário ali, a Fazenda tem um prazo para contestar todas essas situações, tá? Mas você, dentro do processo de cobrança aí como réu, tem essas possibilidades de defesa, lembrando que existe também a segunda instância, né? Os recursos. Então você tem essas duas formas de defesa. Nesse caso que a gente está falando de execução fiscal, tá? Não existe só execução fiscal dentro do direito tributário, acho que é isso que eu quero que fique muito claro. Só que eu acho que essa é a parte que é mais importante, que toca mais ao contribuinte, que vale mais a pena você avaliar, né? Se for, por exemplo, na segunda fase de uma OAB, por exemplo, não importa muito essa questão de execução fiscal, você, por exemplo, praticar uma peça de execução fiscal. Então, você praticaria a peça escrevendo como se você fosse fazenda pública, cobrando alguém. Porque geralmente o que acontece é o contrário. Chega você com um caso e aí você tem que avaliar qual que é a peça correta para você defender o seu cliente ali, né? Ah, só vai apresentar uma contestação ou então uma instância ali de agravo de instrumento que vem dentro do processo ou não. É uma coisa já dentro do segundo grau de jurisdição, então cabe a você estar no papel de defesa do seu cliente que está sendo processado. Nunca é você no papel ali de fazenda pública, tá? Mas como isso aqui é o que afeta mais as pessoas, foi o que eu resolvi trazer. Como a fazenda pública pode cobrar, o resto é resto. Enfim. Mas as formas de defesa que você tem são duas aí dentro da execução fiscal.
os embargos à execução e a exceção de pré-executividade. No embargo à execução, você precisa primeiro, né, garantir o juízo com alguma forma de garantia. Pode ser monetária, então você pode deixar a quantia lá guardada, você pode dar um imóvel, você pode dar um bem móvel, né, como um carro seu para garantia, alguma coisa nesse sentido. E aí, uma vez que o juízo esteja garantido, você vai apresentar seus embargos à execução, tá? O que você vai colocar nessa peça de embargo de execução? Você está embargando, ou seja, você está contestando a execução fiscal que está sendo feita contra você, ou seja, você está contestando aquela cobrança. Você vai contestar a validade da dívida, a legalidade da cobrança, o valor que está sendo cobrado, a questão da prescrição. Uma coisa também que, às vezes, né, geralmente pode estar errada, é a questão da competência. Então, a distribuição da peça não foi feita correta, que não é o juiz correto. Não vai acontecer nada nesse sentido. A única coisa que vai acontecer é que o processo vai começar de novo, vai ser mandado para um juiz competente, né? Então você não vai se ver livre dele. Mas, por exemplo, se você conseguir contestar a validade da dívida, não, eu nunca tive um imóvel em nome próprio na minha vida. Não é possível que eu seja uma pessoa que está devendo PTU. Se você consegue comprovar alguma coisa nesse sentido, aí o processo é extinto, você não sai dali sem bem, sem nada, né? Essa garantia depois, dependendo do desfecho do processo, se você consegue provar o seu ponto ou não, você volta com eles, tá? Como eu falei, é só uma garantia, só para você poder apresentar essa defesa. E tem também a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é para quando você quer arguir alguma irregularidade no processo de execução fiscal sem garantir o juízo. Então, assim, já prescreveu, já passaram 10 anos na cobrança. Você não precisa ali entrar com uma garantia, não, porque aquela dívida nem existe. Então, assim, se você quiser discutir coisas mais complexas, você precisa garantir o juízo e entrar com embargo de execução. Você não, você é um advogado, você vai pagar ele para fazer isso para você. Agora, se você quer discutir questões de irregularidade, como, por exemplo, irregularidade da inscrição na dívida ativa ou irregularidade da cobrança, já passou o prazo, já prescreveu, já deu mais de 5 anos, então você entra com exceção de pré-executividade, tá? E aí vai depender do que for melhor para você no momento e da possibilidade que você tem, né? Infelizmente, se a dívida for válida e não existe nenhuma irregularidade, assim, de formalidade do procedimento, só te resta embargo da execução, tá? Mas eu não tenho bens para garantir o juízo. Então, infelizmente, você só vai te restar tentar fazer um acordo aí judicial para parcelar o pagamento, alguma coisa nesse sentido, tá? A exceção de pré-executividade é uma defesa um pouco mais limitada, exatamente porque ela se limita a essas questões de irregularidades, a possibilidade de produção de provas dela é reduzida e tudo mais, mas a parte boa é que ela não existe essa questão de garantia do juízo, né? Mas cada caso é um caso. A execução fiscal, por fim, ela vai ser extinta com o pagamento da dívida, né? Com uma decisão judicial favorável ao devedor. Então, você apresentou a exceção de pré-executividade, você apresentou o embargo e você ganhou, então você não precisa mais pagar. Você comprovou que você não é devedor daquela dívida, ou ela já prescreveu, alguma coisa nesse sentido. Ou então, a ação ela nem pode começar caso, por exemplo, tenha ocorrido a prescrição do crédito tributário naqueles 5 anos, né? Se não houve a cobrança dentro do prazo legal, que é de 5 anos, a Fazenda ela perde o direito de exigir aquele tributo. E, convenhamos, a Fazenda Pública tem muito mais recurso, dinheiro, advogado, do que o cidadão comum, né? Então, se em 5 anos ela não for atrás de você saber, te notificar, te mandar um e-mail, uma carta do senhor fulano, você está devendo, vamos regularizar a sua situação, se ela não entrou em contato com você nenhuma vez, é que realmente passou batido, ela não sabe, e ela não deve estar querendo. Ou então ela sabe, por exemplo, você é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, você não tem bem para penhorar, você não tem nada, então assim, ela não vai conseguir nada com você, então às vezes ela nem cobra. Mas essas são as formas de extinção aí. Como eu falei, não é só o pagamento integral, tá? Acho que a expressão não ficou muito boa, o pagamento integral da dívida. Você pode ter a possibilidade de parcelamento, tá? A gente já viu que essa é uma causa aí de exclusão do crédito tributário também. O parcelamento é possível e muito desejado.
não só pela fazenda pública, como também por qualquer outra entidade, né, que seja credora, por banco, agência de empréstimo, essas coisas, a pessoa nunca consegue pagar aquele valor alto que ela está devendo, né? É 10, 20, 30 mil. Provavelmente ela não tem 10 mil para dar todo mês. Então, assim, você vai ter que dividir em 200 vezes. Mas você divide, faz o acordo com a pessoa e ela vai pagando. E se ela não cumprir com o acordo de parcelamento, aí pode entrar a penhora de novo, tá? Mas, de novo, se a pessoa não tem mês, ela não vai conseguir, tá? Enfim, em resumo, a cobrança judicial de tributos por parte da Fazenda Pública no Brasil é feito por meio da execução fiscal, um processo que começa com a inscrição do débito na dívida ativa, e aí tem aquelas fases anteriores, né? O fato gerador, o lançamento, a notificação. Não pagou, foi notificado, não pagou, você vai ser inscrito em dívida ativa. E aí depois você tem aquela questão da citação, a possibilidade, os 5 dias que você tem para apresentar defesa por meio de garantia do juízo ou sem, né? Aí você vai ter que ver qual a peça que você quer apresentar, se é exceção ou embargos, dependendo de qual, dependendo do caso também, né? Dependendo do caso de qual peça você vai apresentar, você vai ter ou não que garantir o juízo, né? E aí o juiz vai dar uma sentença. O processo, claro, ele tem uma legislação específica, que é a lei de execução fiscal, tá? Só que também a gente utiliza, como eu falei, o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, ele é um balizador para todas as áreas do processo no direito que a gente tem, porque ele traz princípios que são básicos, como, por exemplo, direito ao contraditório e ampla defesa. Então, assim, você está sendo acusado, entre aspas, né? Então, está sendo imputada para você uma cobrança que você não reconhece, não te cabe só chegar no juízo e pagar. Se você tiver com dinheiro, quiser fazer isso, não quiser contestar, prerrogativa sua. Mas sempre existe a possibilidade de você contestar. E aqui a contestação é por meio das peças que a gente falou, né? Embargos ou exceção de pré-executividade. Se você quiser colocar um recurso, vai ter embargo de declaração, agravo de instrumento, agravo de não sei o que, enfim. Tem vários recursos que você pode colocar também. Então, assim, foi dada a sentença, mesmo em sede de execução fiscal, foi dada a sentença e eu não concordo com a sentença. Você leva para a segunda instância para ela ser avaliada. Então, o acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição, né, que é essa segunda instância, o contraditório à ampla defesa, a celeridade. Todos eles são princípios que são no processo civil, a gente aplica todas as outras áreas aí processuais do direito, né? Quando a gente fala, por exemplo, em direito tributário, isso é um comentário pessoal, tá? Mas quando a gente fala dessa área de direito tributário, para mim, por exemplo, faria muito mais sentido que ela fosse mais aberta, como é a Justiça do Trabalho. Você tem a possibilidade de chegar lá e fazer uma petição verbal, então você só comenta o que aconteceu, porque nem sempre a pessoa que está sendo processada, ela tem condição de ir a um bom advogado, então às vezes o direito de defesa dela fica prejudicado. Nem sempre a pessoa que está sendo processada, né, cobrada ali judicialmente para pagar uma coisa em matéria tributária, nem sempre essa pessoa ela realmente é devedora, então nem sempre ela tem condição de procurar um bom advogado, nem sempre ela vai entender o que está acontecendo. Às vezes falta informação por parte do poder público para orientar essas pessoas, o que elas fazem, onde que elas vão, como é que contesta. Então seria mais positivo se a gente tivesse uma abertura maior do procedimento tributário para que ele fosse um pouco mais acessível às pessoas, né? Porque a maior parte da tributação está sobre o consumo e, né, sobre as pessoas, esses cidadãos comuns que vão pagar taxa, contribuição de melhoria e essas coisas. Então, se a maior parte cai sobre o cidadão comum, a tributação e o procedimento tributário, como a gente já viu, tinha, né, até um artigo que fala que você precisaria incentivar a educação sobre a tributação sobre o consumo, essas coisas, para as pessoas saberem de onde vai o tributo, para onde vem, o que está acontecendo. Então, assim, seria interessante você investir para que a população soubesse o que fazer caso estivesse diante de uma cobrança indevida, o que fazer, para você não se desesperar, para você poder ter noção da situação. Às vezes você está falando de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade econômica ou social, numa situação de, enfim, analfabetismo, semi-analfabetismo, alguma coisa nesse sentido. Como que essa pessoa vai se defender? Tem o ITR, por exemplo, que é o Imposto Predial Territorial Rural.
Então, assim, como você vai garantir que aquela pessoa vai lá na fazenda, ela sabe, por exemplo, o que está acontecendo, que aquela notificação chegou. Então, assim, às vezes ela ainda vai cair na mão de um advogado ruim, né, que quer só cobrar o honorário e ir embora. Então, como o direito tributário ele é feito em cima da população e com uma receita que volta para essa população, seria interessante que existisse um pouco mais de informação acessível para essa população contribuinte, para que ela soubesse o que fazer, como proceder, né? Para que você não ficasse nesse marasmo, assim, olhando para um lado para o outro, e, meu Deus, vou perder meu carro, minha casa e tudo para a justiça. Não, né? Não pode também. Se você só tem uma casa, ninguém pode comemorar a única casa que você tem e você ir morar na rua, né? Mas todas essas são garantias que às vezes você só conhece se você está dentro do ramo do direito, infelizmente. Mas esse é o processo de cobrança da execução fiscal, tá? É a cobrança tributária, a cobrança que a Fazenda Pública faz sobre você. De novo, existem várias outras peças que podem existir aí dentro do ramo do direito tributário, não fica restrito a essa questão, a essa discussão, tá? Mas, como essa aqui é a que mais, né, gera dúvida, é a que mais interessa a todos, né, considerando que a intenção do curso é não só para pessoas que estão em fase de graduação, revisão, preparação para algum tipo de prova do ramo de direito, mas também para o cidadão comum, né, acho que o que fica mais legal é trazer realmente a execução fiscal, porque é ali que, né, dói mais no coração de cada um. Qualquer dúvida, tem lá no meu site matéria sobre isso, meu e-mail tá aí para você poder entrar em contato comigo e esclarecer suas dúvidas, tá? Se você estiver diante de uma execução, qualquer tipo, tá? Não precisa ser tributária, não. Diante de qualquer tipo de cobrança que você considere indevida, procura um advogado, procura a defensoria pública, procura algum lugar que possa te ajudar para que você não tenha que enfrentar isso sozinho, até porque você não pode, né? Ninguém vai aceitar você sentar lá na audiência e ficar olhando sozinho. Você precisa da representação de um advogado, de um defensor, de uma pessoa que possa ali, né, te ajudar a defender seus direitos, porque infelizmente existe muita formalidade ali, né? Então às vezes você não vai compreender, então você não pode ir despreparado sozinho, mas procura um advogado, um bom advogado, e não é só que estão te cobrando que você realmente está devendo, tá? Tem aquelas questões que a gente falou de exceções, isenção, imunidade, anistia, tem as questões ali de prescrição, irregularidade da cobrança, irregularidade da inscrição da dívida ativa, questão de competência para o julgamento daquela ação. Então, tudo isso pode ser avaliado dentro do processo, tá? Mesmo que seja só para te cobrar tempo e poder prescrever. Então, vamos ficar aqui alegando irregularidade. Falta um mês para prescrever o seu processo, a sua dívida, né? Então, a gente vai ficar aqui enrolando até prescrever. Tudo bem, é uma tática também. Mas mesmo que seja só isso, você procura, por favor, a ajuda de um profissional para poder te ajudar e você poder enfrentar essa cobrança, tá? Ver se você não foi notificado e sempre procure saber mais sobre direito tributário, né? Às vezes você está sendo notificado aí por um e-mail, pelo seu CPF, no site da Receita Federal, sobre vários outros tributos que talvez você esteja devendo e você nem sabe, né? Mas por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se não gostou, me fala, se gostou também.